Vamos lá. Próxima questão diz o seguinte, ó. Admitindo que a linha pontilhada represente o gráfico da função f de x igual a seno x e que a linha contínua represente o gráfico da função ó, g de x igual a alfa vezes seno de beta x, segue que, ó, letra A, o alfa tem que estar entre 0 e 1 e o beta também tem que estar entre 0 e 1. Letra B, o alfa tem que ser maior que 1 e o beta entre 0 e 1. Letra C, o alfa tem que ser igual a 1 e o beta maior que 1. Letra D, alfa tem que estar entre 0 e 1 e o beta tem que ser maior que 1. Letra E, o alfa tem que estar entre 0 e 1 e o beta tem que ser igual a 1. Tá? Bom, vamos lá. Primeiro passo, ele disse que a função pontilhada, né, que representa essa linha pontilhada, é da f de x igual a quem? A seno de x. Quando eu falo seno de x, qual é o maior valor que ela pode obter? Ó? O maior valor que ela pode obter é 1. E o menor valor é o quê? Ó? É menos 1. Tá? E quando você fala da outra função, que é essa daqui, ó, g de x igual a alfa vezes seno de beta x, observe que a imagem dela, né, o maior valor que ela obtém é menor que 1. E o menor valor que ela obtém é maior que quanto? Que menos 1. Ou seja, o que é que acontece aqui? O que está variando é por causa desse parâmetro. Por quê? Porque o seno em si, somente seno, varia de 1 a menos 1. Só que ele não vai variar de 1 a menos 1 a depender desse parâmetro externo que está sendo multiplicado. E dá para perceber que o maior valor dessa função é menor que 1 e o menor valor é maior que menos 1. Quando é que acontece isso? Quando esse parâmetro que está sendo multiplicado é necessariamente menor que 1 e o que? Maior que 0. Tá? Não faz sentido ele ser 1, porque se ele for 1 vai ser o próprio seno x, e também não vai fazer sentido de jeito nenhum ser 0, porque 0 vezes seno vai dar 0, vai ter nenhuma função trigonométrica. Então tem que ser algo que está nesse intervalo, o intervalo de 0 até 1. Tá? Agora vamos lá, o período. O período da função, quem determina é exatamente esse beta que fica dentro dos parênteses, tá? E existe uma fórmula para você calcular o período de uma função trigonométrica, que é 2π dividido pelo beta, né? Que no caso vai ser esse parâmetro aqui. Só que pensa comigo, ó. Vamos trabalhar com uma função seno x. O que é o período dela, ó? O período dela vai daqui até aqui. Tiago, por que vai daqui até aqui? Porque perceba, ó, o que é que acontece no próximo intervalo ou no próximo período, ó? Se repete, tá? E o período significa o quê? Um intervalo em que ela acontece, entre aspas, porque no outro intervalo vai acontecer exatamente a mesma coisa. E o período da função seno x, ó, é esse daqui até aqui, que é o famoso 2π. Tá? Por isso que nesse caso aqui, ó, o beta que está aqui é quanto? É 1. Quando você faz 2π dividido por 2π, isso aqui dá quanto? Dá 1. Tá? Entretanto, na outra função, o período não é 2π. Observe, ó, ela varia de quanto até quanto? Ó? Ela varia, vou botar de amarelo também. Ó. Ela varia ó, daqui até aqui. Então, ó, daqui até aqui era o quê? 2π. Daqui até aqui é o quê? Mais 2π também, ou seja, vai resultar ao todo em quanto? 4π. Ou seja, só olhando para o gráfico você consegue perceber
Essa outra função g, qual o período dela? O período dela é o quê? De 4π em 4π, ou seja, isso daqui é necessariamente igual a 4π. A gente vai fazer essa continha. Vai ficar o quê? Beta 4π, né? Beta vezes 4π é igual a quem? A 2π. Passo 4π dividindo, vai ficar 2π dividido por 4π, que isso aqui você dá para simplificar um bocado de coisa, né? Esse π com esse π. O 2 dá para dividir por 2, fica 1. O 4 também dividido por 2, fica 2. Ou seja, o beta vale quanto? Meio. Aí existe a resposta em que beta é necessariamente igual a meio? Não. Nesse caso vai ser o quê? Ó? Entre 0 e 1? Pode ser. Maior que 1? Não. Maior que 1? Não. Igual a 1? Não. Ou seja, o beta, como é meio, ele também está entre 1 e 0. E qual o detalhe dessa questão? Você usar essa formulazinha e identificar aqui o período, melhor dizendo, da função g era de 4π. Ou seja, tanto o alfa como o beta variam de 0 até 1, resultando na alternativa de letra A. Beleza?